Da rádio, televisão, Menorá, nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta. Você que está ligado na rádio nesse momento, na programação, você pode agora, nesse momento, entrar então no site www.tvmenorá.com.br e ali, você então no cabeçalho do site, você vai encontrar o TV ao vivo. E nesse momento, então, quinta-feira, às 15 horas, quinta ao vivo, terceiro ano, operando, né, para você melhorar a TV Menorá. Ô, glória! Então, aproveitando nesse nosso início de bate-papo edificante, convido os irmãos aí a compartilhar uma palavra que está em Lucas 24. Lucas 24. Que bênção, hein? Nós já começando com paz seja convosco, né? Paz seja convosco, meu irmão, minha irmã, né? Em nome de Jesus, para ti, tua casa aí, em nome de Jesus, que você possa desfrutar desse momento, mais esse momento de comunhão com Cristo, em que você aí se coloca à disposição, né, destinando esse tempo, né, para que Jesus possa realmente operar na tua vida. Amém? Falavam ainda estas coisas, Lucas 24, 36. Olha que bênção. É quando Jesus aparece aos discípulos, né? E quem são os discípulos? Né? Aqueles que seguem a Jesus, que creem em Jesus. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Atenção, ouvintes, telespectadores, você que conectou agora, quinta ao vivo, terceiro ano, imperdível programa em que o Senhor vai falar muito contigo e comigo, com certeza, porque corta aqui primeiro. Que o Senhor possa abençoar a ti e tua casa, em nome de Jesus. Que você fique atento a essas palavras em Lucas 24, palavras de Jesus. Versículo 37 em diante, né, 36 em diante. E no 37, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Oh, glória! Quanta ministração nesse primeiro momento aqui do nosso Quinta ao Vivo, nesse bate-papo edificante, que deixa esse momento assim, né, o Senhor nos traz para que a gente venha refletir, né, de como realmente anda a nossa vida, né, como anda a nossa fé, né? Será que nós realmente ainda não andamos surpresos, né, com as maravilhas de Deus, com a realização, né, e a realidade e os feitos que o Senhor tem operado, né, feito na vida de cada um de nós, nas profecias se realizando, né, tudo inacreditável aos olhos naturais, né, e uma realidade espiritual acontecendo diariamente, né? E as dúvidas no teu coração, né? Quantas andam, né? O Senhor espera que a gente venha nesse momento, nesse bate-papo edificante, realmente cooperar com o Senhor, né? Para que a gente venha a comer da palavra, né? Que a gente venha tocar as vestes de Jesus, que a gente venha não duvidar, né, do poder de Deus,
e que tudo pertence ao Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Tudo que está acontecendo hoje na tua volta é permissão do Senhor. É vontade do Senhor. E o Senhor pergunta a cada um de nós, né, aonde nós estamos, né, nesse momento, na era da graça, em que o Senhor tem nos dado de comer, de beber, né, um alimento farto, né, um banquete espiritual, e nós ainda questionamos o poder de Deus. Né? E por que será? Será que está difícil de praticar? Será que essa realidade que Deus nos mostra virou um fardo? Né? Mas fardo para quem? Para o novo homem ou para o velho homem? Né? O velho homem tem que morrer. Né? Morre, velho homem. Né? Já foi morto em nome de Jesus. Porque o novo homem, o fardo é leve e suave. Então, com que olhos eu tenho visto as coisas? Né? Jesus aparece aos discípulos. E com que olhos nós estamos vendo as bênçãos que o Senhor tem feito, as coisas que o Senhor tem te mostrado todos os dias, as coisas que o Senhor tem permitido, né? Para quê? Para você julgar, para eu julgar, né? Para eu murmurar, para eu contender? Ou para eu olhar para dentro de mim e encontrar nada? Para eu olhar para dentro de mim, e você, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando, olhar para dentro de você, no meio de tudo que está acontecendo à sua volta, e você olhar com olhos espirituais e não sentir nada. E você crer que Jesus é o Senhor e que Ele está no controle de todas as coisas. Que olhos? Quem está governando a tua mente? Quem está prevalecendo na tua vida? Né? Ou é Jesus ou é o diabo. Né? Uma vez primeiro no Trivídeo, né? Num grupo familiar, porque eu jamais iria numa igreja. Né? Eu vim direto do mundo, o Senhor me pinçou, me resgatou de lá. E no primeiro momento, né, eu jamais acreditaria, né, em palavras, né, talvez de uma igreja, né, porque eu tinha preconceito. Né? Era o próprio Satanás que não queria que eu conhecesse a palavra. Né? E em determinado momento da minha vida, Deus me tratou, operou em mim, fez o arranjo que tinha que fazer. E eu fui num estudo bíblico, num grupo familiar, numa casa. E lá eu ouvi a palavra diabo. Né? Eu achei muito firme, muito dura, muito forte, muito até antiquada. Né? Mas é como está na Bíblia escrito. Né? Diabo está escrito. Né? E você opta, né, por Jesus, que é luz, que é vida, que é paz, que é harmonia, que é amor, que é seguir o vento, ou pela contenda, que é o diabo, né? Que é trevas, que é murmuração, que é destruição, né? Que é o achismo, que é a razão, né? Que é o que eu penso. Né? Oh, glória, que bênção, hein? Que você possa desfrutar, assim como eu já sinto que o Senhor hoje já me deu um renovo aqui, né, com essa palavra, fazendo eu olhar para mim, né, e ver que eu preciso confiar nele, e entregar meu caminho para ele. Que o Senhor possa te abençoar ricamente nessa tarde. E hoje, iniciando já com essa palavra que o Senhor nos traz, né, e todo o capítulo, né, de Lucas 24, e nós temos hoje aqui um casal abençoado que tem tido experiências, né, fortes com o Senhor, né, impactantes. Né, eu tenho certeza assim, que, até pelo fato de
terem se colocado à disposição, né, para servir e obedecer ao Senhor, né, indo para regiões distantes do Brasil, né. E quando a gente obedece a Deus, né, quando a gente vai para lugares em que Satanás, né, diabo, serpente, dragão, né, espírito maligno, eles não querem que tu avance, que tu leve o evangelho do reino, né, muitas coisas se levantam. Mas quando a gente olha para Jesus com olhos espirituais e olha para tudo, né, porque tudo é de Deus, né, a gente não vê o problema, a gente vê a solução. Que o Senhor possa abençoar ricamente, né, meu irmão Alcione Escura, a Patrícia Escura, né, nesse nosso quinta ao vivo, bate-papo edificante, desbravando o norte, né, Europa, ô glória. Então deixa aberto aí já para o nosso irmão Alcione, já, né, inicialmente, para dar aquele boa tarde, né, bom dia, boa tarde, boa noite, né, não sei que horas que agora está passando a reprise, né, não sei em que lugar do planeta você está nos assistindo, né, que tem o fuso horário também lá na Itália, né, irmão? Tem. Conta para nós aí. É bem interessante o fuso, porque às vezes a gente quer não, o Senhor permite isso, né? Ele nos proporciona e nos capacita, muitas vezes, o dia ficar com a parte acordada quase 20 horas, porque tem aquela força para a gente assistir de madrugada ainda as ministrações, né, que vem pela TV Menorá, que vem pelo Pão de Judá e assim por diante. Mas para saudar os irmãos no início, eu hoje ainda continuo, e não sou eu, é como a gente sente, é o feeling, né? Uma palavra que eu venho dizendo há muito tempo, ou uma saudação que eu venho dizendo há muito tempo, é boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, pecadores. Porque Glória. continuamos ainda muito em débito com o Senhor, né? E como o irmão estava comentando antes, a questão do crer, né? Nos falta fé. Por mais ainda, irmão, que tu esteja fazendo, por mais que tu já fez, está fazendo, ou por mais que tu pensa que tu vai fazer, ainda te falta fé. É como aquela passagem que diz, ainda te falta alguma coisa, né? Por quê? Porque nós não cremos realmente que o Senhor está no comando de tudo. E quando se fala comando de tudo, irmão, ele está no comando quando tu vai ao banheiro. Mas tu não crê nisso. E glória a Deus, que Ele tem que te colocar numa situação, talvez naturalmente, muito diferente daquela que tu gostaria, muito diferente dos teus propósitos naturais, muito diferente da tua vida contemplativa desse mundo, para poder entender do poder dele. Porque o poder dele, o poder do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele só vem hoje para nós, para seus discípulos, vamos dizer assim, ele vem através dos testemunhos, através das provações. Porque ali naquele momento, como o irmão falou, que tu vai decidir se tu está servindo a Deus ou ao diabo. Porque o diabo não vem vestido de dragão, cuspindo fogo, pendurado na porta da tua casa. Ele vem muitas vezes exatamente com aquilo que tu naturalmente tinha por desejo. E aí é que o cristão, o não cristão, o ímpio, ele se perde. E o Cristo, Jesus, veio, padeceu, morreu na cruz, ressuscitou e está vivo, nos guardando neste momento, nos olhando neste momento. E muitas vezes a gente não crê. Ora, se o Senhor de todas as coisas, o que criou todas as coisas, que fez tudo que tem no céu, na terra, no mar, está dizendo, faça isso, tu está duvidando, o que pode acontecer? Vai demorar para acontecer aquilo que deveria ou não vai acontecer. E isso hoje é muito patente, assim, eu falo por nós aqui, que estamos vivendo num outro país, em que realmente nós dependemos do Senhor. E depender completamente do Senhor, irmão, é uma bênção. E isso não quer dizer que tu não caia, que tu não tem que ir para o joelho e pedir perdão porque tu não enxergou o que deveria ter enxergado. E não é por tempo de vida na igreja, o tempo de vida na palavra.
é pela falta, pela nossa negligência com a palavra do Senhor. É por isso que muitas vezes tu não enxerga, irmão. É por isso que muitas vezes aquilo que tu tinha em mente, que pode ser bom, e até poderia ser do Senhor, não acontece. Porque tu não testificou se era do Senhor ou não. E para testificar se é do Senhor ou não, tu tem que... E hoje eu dou até... Me sinto muito alegre, né? Porque muito tempo atrás, quando eu não tinha... eu acho que 1/5 da fé que eu tenho hoje, que não é suficiente ainda, eu escrevi até na internet, né? Escrevi no meu consultório lá, o Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Naquela época eu entregava o meu caminho ao Senhor, confiava em mim e tentava fazer. E, quer dizer, muda todo o versículo, né? Completamente diferente. Então, o que está acontecendo hoje nas nossas vidas é o seguinte: o Senhor te escolheu, irmão. Está lá escrito em Mateus 15:16, se não me engano. O Senhor escolheu, ou fez a escolha daqueles que é para servi-lo. Né? Então diz assim: não fostes tu que escolheste a mim, quer dizer, não foi eu que escolhi o Senhor. Não adianta eu decidir de uma hora para outra, agora eu vou seguir o Senhor. Porque talvez tu tenha que esperar mais um tempo, mas não fostes tu que escolheste a mim, mas eu que escolhi, eu, o Senhor, eu, Jesus, que escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todas as coisas que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Mas que beleza! Mas aí eu começo a pedir coisas que não são aquilo que o Pai colocou no meu coração para pedir. Por quê? Porque eu não estou seguindo a palavra, porque eu não conheço a palavra, porque eu conheço homens, eu conheço bondade de homens, eu conheço um monte de porcaria que tentaram dizer nesse mundo que é bom. Eu conheço muita coisa que é certa. Mas é certa para quem? Para o Senhor, para Deus ou para o diabo? Porque o diabo é o que governa esse mundo nesse momento por concessão do Senhor. Tudo é permissão do Senhor. Por quê? Porque assim está escrito, irmão. Se tu não sabe disso ainda é porque tu não está lendo a Bíblia. A Bíblia, o tal do manual do fabricante, exatamente. Se tu foi fabricado por Deus, Ele te deixou um manual. Porque chegou a esse ponto, irmão, dele ter que vir Ele em carne e osso aqui e morrer por nós. Derramar o seu sangue e ressuscitar. Pois olha, os não acreditaram. Ainda tiveram dificuldade, mesmo ele estando ao lado. E eu me lembro muito daquela passagem do caminho de Emaús, onde é que tem 2 discípulos andando, discutindo uma barbaridade, e o homem foi embora, e agora o que nós vamos fazer? E Jesus estava do lado deles caminhando. Mas deve ter sido hilário, né? Jesus deve se divertir um pouco com isso também, porque os dois ao lado dele, olhando para ele, falando: mas só tu não sabe que o nosso Senhor morreu? E ele já tinha ressuscitado, irmãos. Essa é a nossa fé. Quando tu buscar na palavra do Senhor o teu dia a dia, tu vai encontrar respostas do Senhor, não respostas às tuas perguntas humanas naturais. Tu vai encontrar respostas para um modo de viver, para um tratamento que o Senhor está te dando agora, irmão. E tu que está passando por dificuldades naturais agora, pode achar que isso é o contrário. Não, essas dificuldades naturais é que vão te salvar, irmão. Por incrível que pareça, porque é assim que o Senhor trabalha. Porque onde tu não tiver mais onde te pegar, talvez tu te dobre o joelho e comece a clamar pelo Senhor, pedir perdão para o Senhor, te arrepender de tudo que tu fez até hoje, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, não importa, irmão. Importa que tu te arrependa, que tu fique maluco pelo Senhor, que tu fique louco por conhecer o teu Pai, que tu fique louco por conhecer aquele que governa a tua vida, e que tu até hoje disse não. Ou disse, porque irmão, dizer sim mais ou menos não é dizer não. Né? Com o Senhor é sim, sim, não, não. E quando eu me lembro disso, porque eu estou falando tudo isso, é para mim, irmão, não é para ti, assim, diretamente, é para mim. Porque quantas vezes eu fiquei empacado em algum lugar porque eu não obedeci. Então hoje, glórias ao Senhor, glórias a Deus, a gente tem muitos testemunhos para dar do que acontece quando tu realmente não tem onde te pegar. Mas tu sente uma paz no coração para fazer determinada coisa, e tu vai para a oração, e tu vai para a palavra, e não é que a palavra te diga, vai 22 metros à direita e depois 2 à esquerda, não, tu tem a sensação e a paz para fazer, e tu voa de um lugar para o outro, não sabendo o que tu vai encontrar lá, mas o Senhor já preparou tudo para ti. E quando tu creu, Ele já preparou e fez. Ele mexe até no computador, irmão. Se der tempo, a gente faz até um testemunho. Ele mexe na tua frente no computador. Que a pessoa que está do outro lado diz assim, ué,
O que aconteceu? E aí já vem a oração que está no bolso, o que aconteceu, eu tenho o Senhor. É só isso. Então, essa saudação, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, pecadores, é porque nós todos ainda pecamos contra o Senhor. E toda vez que nós não estivermos na palavra do Senhor, acontece tudo como está escrito. O que tu planta, tu colhe, irmão. E quando tu estiver plantando a semente do Senhor, tu vai colher o amor. Quando tu estiver plantando a semente do outro, tu vai colher tudo que o outro colocou para te recolher. E isso vai até... E aí tudo aquilo que tu já plantou vai colher, irmão. Só que o Senhor vai fazer com que tu passe por isso de uma forma que tu não desapareça. E que tu possa, então, depois de teres passado por tudo isso, ser útil ao reino dos céus. Porque o governo de Cristo está iminente, está muito próximo. Todas as coisas que estão escritas no livro sagrado, na Bíblia, estão acontecendo com uma velocidade enorme. Então, nós estamos na Europa agora, numa parte do planeta em que a abundância em todas as coisas existe em determinado momento ainda, mas está acontecendo exatamente tudo como está escrito. A nível de governo, a nível econômico e a nível espiritual também. Então, se tu quer te preparar para um futuro brilhante, o futuro brilhante ele está além dos teus pensamentos. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, como está escrito. É muito além de tudo isso. Isso pode parecer uma conversa de maluco, mas o Senhor também deixou escrito que é loucura para aqueles que não creem. Né? Então, a minha saudação seria essa. Amém? Ô, Glória, e aí, minha irmã, como é que tá? Glória a Deus. Amém. Tudo na paz? Tudo na paz, Tá graças ligado a aqui, Deus. tá ligado, o microfone, tá Amém. funcionando. Amém. Eu glorifico o nome do Senhor, que nós estamos aqui hoje, podendo mais uma vez compartilhar da palavra do Senhor e estar em comunhão com os irmãos, né? E falando assim de um assunto que para nós que somos do Senhor, nós que somos cristãos, é tão importante, né? Que é a fé. E é incrível assim porque a fé ela é algo que desde o nosso início, né, de caminhada com o Senhor, é algo que a gente sente, né? Para vir para o Senhor a gente precisa, né, da fé, porque aquela oração que a gente faz do novo nascimento, né, que é aceitando o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente precisa de fé para fazer ela, né? Então ali já começa a nossa batalha, né? O nosso caminho apertado, né? De exercer a fé, né? De crer no Senhor e em tudo aquilo que Ele tem proposto para os filhos dele, né? E eu gostaria assim de até o Alcione tocou mesmo no capítulo de Lucas, mesmo este que a gente está conversando, 24, compartilhando, gostaria de ler com os irmãos um pouquinho ali do caminho de Emaús, os discípulos no caminho de Emaús. É Lucas 24, a partir do 13 ali. Eu vou fazer um oralheiro com os irmãos, amém? Amém. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Amém. Aqui é tremenda essa passagem porque mostra assim o que a falta de fé faz conosco, né? Ali no versículo 16,
né? No 15 ali, o Senhor Jesus, então, aproxima-se deles, né? E eles estavam, no 14 diz que eles conversavam a respeito de todas as coisas sucedidas, eles estavam entristecidos, contando, chocados, né? Tudo o que se passou, né? Nos dias anteriores, né? Que foi a morte de Jesus, a crucificação dele. E ali, então, o Senhor Jesus se aproxima e logo eles não o reconheceram, né? Diz que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, a falta de fé, ela cega, né? Ela nos cega, né? A gente fica impedido de realmente enxergar, né? O que o Senhor está fazendo, tudo aquilo que está se movendo, né? Dentro de nós e à nossa volta, né? Então, ali, eles realmente eles ficaram assim impedidos de crer, de mesmo ver o Senhor Jesus do lado deles, né? Então isso ministra assim, sempre ministrou muito para mim isso, né? Esse versículo assim, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Mas como se o Senhor Jesus está do meu lado e eu não vou reconhecer ele? E eu creio que isso acontece com a gente todos os dias, porque hoje o Senhor Jesus ele não está do nosso lado, mas ele está dentro de nós, né? Porque a gente sabe que com a nossa oração do novo nascimento, né, nós fomos feitos filhos de Deus, né? Não mais criaturas, mas passamos de criaturas para filhos de Deus. E com o batismo, o Deus triuno, ele veio fazer morada dentro de nós, né? E é onde ele opera, de dentro de nós, ele opera a grande e única obra dele, que é a economia divina toda do Senhor, que é restaurar o homem, né? Do coração, o velho Adão, né? Transformando ele em nova criatura, novo Adão, como Jesus. Amém? Então, quer dizer, hoje nós temos o Senhor Jesus dentro de nós, assim como os discípulos, né? Naquela época eles tinham ainda o Senhor Jesus fora, porque o Senhor ainda não tinha ascendido aos céus e não tinha enviado o Espírito Santo, o Consolador, né? Para dentro dos seus discípulos. Então eles ainda estavam naquela transição, o Senhor Jesus ainda estava naquela transição, né? Mas eles estavam do lado do Senhor e não reconheceram o Senhor, né? A falta de fé cegou os olhos deles, né? Então eles não sentiam o Senhor, não viam o Senhor, só se preocupavam com o externo, né? Ou seja, tudo aquilo que o Senhor pregou e ensinou, toda a alimentação deles, daqueles 3 anos e meio que o Senhor, né, caminhou com eles e esteve com eles, tudo aquilo foi perdido, né? Por causa da falta de fé, né? Por causa da falta de crença mesmo, né? Então, e isso, assim, eu creio que todos nós, cristãos, infelizmente, a gente sofre com isso todos os dias, né? Porque a gente sabe que a caminhada com o Senhor, ela é uma caminhada apertada, um caminho estreito, né? Como diz na palavra. E eu creio que a fé é o que impede a gente de realmente enxergar o Senhor em todas as áreas da nossa vida, trabalhando, né, para o nosso bem, sempre, né? Porque também na palavra diz, em Romanos 8:28, que todo bem coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ou seja, tudo que o Senhor então opera nas nossas vidas é para o nosso bem. Então, todas essa falta de fé que nós temos, ela impede que realmente a gente enxergue todas essas coisas, né? Isso faz com que a gente murmure, se torne murmuradores, né? A falta de fé nos torna murmuradores, e nós sabemos que os murmuradores não entrarão no reino dos céus, né? É um pecado contra o Senhor. Sabemos que a falta de fé, ela nos entristece, né? E sabemos que o Espírito do Senhor, ele é alegria, né? E como nós temos o Espírito do Senhor dentro de nós, não tem por que nós estarmos tristes, né? Mas sim sempre alegres no Senhor, né? O Senhor diz: regozijai-vos sempre, né? Alegrai-vos sempre no Senhor e regozijai-vos nas tribulações, né? Então, sabemos também que as tribulações, elas virão, né? Porque também, como diz na palavra, o Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? E como nós somos feitura, né, de Deus, somos semelhantes a Ele, temos o Senhor Jesus dentro de nós, nós também vamos passar pelas mesmas aflições que o Senhor Jesus, né? Mas também, se nós tivermos fé como o Senhor Jesus teve, nós também venceremos o mundo. Amém? Creio que assim, isso que o Senhor assim me traz sobre fé, né? Ô, Glória, Amém. bem bom, né? Bate-papo edificante, quem dá ao vivo, 3º ano indo pro 4º já. Só Jesus, né? Estou até com cabelo branco já. Amém, é verdade. Não, eu tô com cabelo branco aqui do lado, aqui, ó.
Não dá para ver na câmera, mas o tempo está passando. Estou me esforçando até para manter o peso, a idade, né? Só Jesus, né? Mas a gente descontrai aqui um pouquinho, mas o assunto é sério mesmo, e é uma bênção, porque com tudo isso a gente vive na era da graça, a gente não pode esquecer disso, né? Amém. Mas da necessidade, né, de nós lembrarmos da, né, crucificação, né? Porque eu creio assim que no versículo 40 lá de Lucas 24, né, Jesus disse assim, ó, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, né? Então, onde é que foi que atravessou o prego, né? Então, como a gente é carente de sinais, né? Como a gente, de certa forma, é ingrato, né? Quantas coisas, tudo o que aconteceu aqui, né, tinha sido profetizado, né? Que Jesus ressuscitaria, né? Quando ele foi lá e virou a mesa no templo e puxou a zorrague lá e limpou a casa, né? Que estava todo mundo no templo pensando em qualquer outra coisa, menos no Senhor, né? Menos em olhar para a sua própria vida, menos em ter certeza de que nós somos pecadores e que em nós não habita bem algum, né? Porque é só isso que eu tenho que me lembrar, né? Agora, se eu vou para o templo e começo a julgar o louvor do irmão, se eu começo a criticar, se eu começo a achar, quem é que está falando, quem é que está pensando, quem é que está razoando, né? Isso é Satanás, né? E aí, na verdade, como a gente se distrai com as coisas do mundo, né? Dentro da própria casa do Senhor, né? Estavam vendendo tudo lá, pomba, e vendendo isso, vendendo aquilo, né? Aí chegou Jesus lá, virou a mesa, né? Que bagunça é essa, né? Vamos arrumar a casa do Senhor, que isso não é brincadeira, né? E ele disse que ia reconstruir o templo em 3 dias, né? E assim o fez, né? Mas aqui o Senhor já, no versículo 36, ele já entrou dizendo para nós, paz seja convosco. Paz seja convosco, né? Então, no meio de tudo em que a gente está vivendo hoje, a paz tem que estar em primeiro lugar, né? Se não tem paz, né, quando ele começa aqui, ele já chegou dizendo, tudo bem, era uma saudação, né? E deve ser uma saudação entre irmãos, mas aqui quando o Senhor falou, paz seja convosco, né, ministra que essa paz ela devia, a partir daquele, já devia existir, a partir daquele momento, né, continuar existindo, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Eles ficaram surpresos, ficaram atemorizados, então saíram da paz, né? Perderam, né? Perderam a fé, saíram da posição, né? Então hoje muitas vezes a gente vê assim irmãos perguntando, né? Se eu estou na posição ou como é que eu faço para estar na posição, né? Então o Senhor nos ensina na palavra, né? A como a gente deve estar na posição e quando a gente está fora da posição, né? É simples, é a gente olhar para dentro de si, né? Agora, com quem eu estou andando? Não, eu estou com a maioria, né? Então eu estou na posição, né? Então, se fosse pela maioria, eu ia andar no mundo, né? Então, a maioria é o mundo, né? Então, pela maioria, a gente não ia ler a Bíblia, pela maioria, a gente ia ficar se anestesiando vendo novela, né? Se anestesiando vendo qualquer programa na televisão, e a gente fica ali, o tempo passando na era da graça, que o Senhor nos deu pela maioria, é isso aí, né? Agora, como é que está o meu processo dentro de mim? Isso é para mim mesmo, porque muitas vezes a gente se dá conta das coisas e não julga, né? Mas daqui a pouco eu estou julgando aquele que julgou, né? Então, e aí tem o que julgou, e eu já estou julgando aquele. Então eu tenho que olhar para dentro de mim. Por isso que o Senhor, né, ele nos mostra, né, deixa claro na palavra, né, que ou eu estou dentro ou eu estou fora, né? Ou eu estou na posição ou não estou na posição, né? Ou eu estou na bênção ou eu estou na maldição, né? Porque se eu estou perdendo tempo na era da graça, né, se eu estou questionando, se eu estou murmurando, e é muito difícil a gente realmente estar na posição, né? Com certeza, né? Porque às vezes eu não estou julgando o A, né, mas já estou julgando o B porque o B julgou o A, né? Então, na realidade,
é só Jesus mesmo, né? É só o Senhor para nos dar a revelação na palavra, né? E Ele é tão misericordioso que Ele nos mostrou até e nos mostra as mãos, nos lembrando desse processo, né? E deixa aberto aí para o irmão, né? Compartilhar até por causa da necessidade da cruz, né? E daquele processo de crucificação que também estava profetizado, né? E quantas coisas foram profetizadas na igreja do Senhor Jesus, né? E que ocorrem, né? E que têm ocorrido e que vão ocorrer, e que é uma surpresa, né? Né? Mas estava profetizado que Jesus ia ser crucificado também. Né? E aqueles que deram aqueles milhares que comeram dos pães e dos peixes multiplicados, que sentaram em grupos de 50, né? O povo do Senhor Jesus, né? Está questionando, está julgando agora Jesus, porque Jesus está na cruz, né? Aí Jesus lá na cruz, cumprindo com a profecia, né? Que tinha que se cumprir a palavra. Jesus veio para cumprir a palavra, não veio para revogar. E aí o povo estava lá, não, eu achei que esse aí, né? Mas não é, né? Então, como é fácil, né, a gente se esquecer, né? Como é fácil a gente deixar de lado toda a bênção que a gente recebeu e a oportunidade de continuar sendo abençoado. Amém. Mas aí, irmão, é uma situação bem interessante. E a questão da fé, a fé vem pelo ouvir e pelo praticar, né? Amém. Jesus praticou a fé, né? Ele fez isso, ele deixou o modelo como a gente deve seguir. É verdade. Isso, né? Então, não adianta eu querer ter fé simplesmente lendo a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a Bíblia, sem praticá-la. Então eu leio, mas aquilo não acontece na minha vida porque eu não estou praticando ela. O irmão falou muito em julgamento, e julgamento é uma das coisas. A murmuração, irmão. Tu murmura o dia inteiro e vem dizer que não. Mas se tu te olhar no espelho de noite, quando for escovar os dentes, porque tem que escovar os dentes antes de dormir. É o dentista. Então tu vai, ali te olha, irmão, e vê se tu não murmurou durante o dia. E se tu murmurou durante o dia, o que tu tem que fazer naquele momento ali? Pedir perdão para o Senhor, porque Ele está te enxergando o tempo todo. Mas tu nem nisso não acredita. Parece que tem um momento que tu pode ficar tá fora do olhar do Senhor. Quando tu te certificar disso no teu coração, como eu estou me certificando disso, irmão, porque quando começa a vir uma coisa que está fora, meu joelho chega a estar meio roxo já, de tantas vezes que eu tenho que ir para o joelho para pedir perdão, porque eu continuo pecando nesse sentido. De vez em quando estou murmurando. Hoje mesmo, a gente tem que trabalhar com o testemunho, né? E obviamente que cada pessoa, cada irmão, ou cada ser vivente tem um propósito de Deus nessa terra. E a gente até isso não consegue admitir, porque daqui a pouco o propósito do irmão é aquele que tu queria ter, não sei porquê. Mas aí entra a inveja, aí começa. Não, mas, sim, o irmão está falando isso porque está morando na Europa. É bem diferente, irmão. O irmão tem isso porque, como eu gostaria de ter aquilo, por isso que ele pode falar isso ou aquele outro. Não. Muitas vezes o irmão está falando realmente o que o Senhor pediu para falar, mas tu não está tendo olhos nem ouvidos espirituais para escutar isso. Por quê? Porque tu não te negou ainda. Então, na palavra diz assim, e isso é uma das coisas que o irmão Cleide estava falando, que é da fé, que é ter isso, praticar essa fé também, ela vem por ler a Escritura e crer naquilo que está escrito. E o Senhor deixou um verdadeiro manual aqui. E na passagem que tem lá em Lucas, para nós não sair do livro, poderia ser em outra parte, porque isso se repete. E eu creio que vem tantas vezes repetida a palavra para nós, para poder sedimentar mesmo, porque ouvindo uma vez só parece que não basta. Mas no Lucas 9, 23, eu vou ler para os irmãos, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida,
perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E vamos até o 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Se negar e tomar a cruz, isso é diário, irmão. Não é uma decisão só. A decisão é só a partida. O negar-se é todo dia. O negar-se é quando tu tem razão no trânsito e tu não responder com uma blasfêmia. Ou tu não responder crucificando o irmão que está lá do outro lado. Negar-se todo dia é tu ter razão num negócio que tu está fazendo, as coisas começarem a andar para o outro lado, naquele momento, e tu começar a julgar, a tu começar a fazer um monte de coisas que a gente sabe que o mundo permite que a gente faça. Isso é negar-se. Negar a tua vida é tu não depender mais de homens e entregar o teu caminho para o Senhor, confiar nele e deixar que ele faça, como tem o versículo que a gente mencionou antes. Isso é negar-se, porque eu tenho essa experiência, irmão. Eu entreguei minha vida para o Senhor alguns anos atrás já. Quando eu falo para minha esposa, ela disse, tu está sempre nesse ano aí no 8 ou 9, já é mais, é uns 10, 11. Mas eu entreguei minha vida para o Senhor, realmente. Mas eu ainda estava fazendo por mim, porque eu não confiava nele. Que pecado, irmão. Imagina tu ter o Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos, aquele que comanda tudo, aquele que diz para o diabo, deita, senta até aqui, tu vai mais, tu não vai. E ele para. Esse, tu não confiou nele. Isso começou a me doer só há pouco tempo, irmão, porque há pouco tempo que eu comecei a ter realidade das coisas. Então eu tive que passar por várias situações para poder ter realidade do poder e do amor que o Senhor tem para aqueles escolhidos, para os seus escolhidos. E se tu está escutando isso, está escutando esse programa agora, eu creio que tu seja um escolhido. E o que tu tem feito para honrar teu pai? Essa é a nossa busca hoje, irmão. É honrar o Pai, é honrar ao Senhor Jesus Cristo. É sermos cristãos efetivamente, não para resolvermos os nossos problemas pessoais, naturais, mas em primeiro lugar o reino, em primeiro lugar as coisas do Senhor. E aí todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque está escrito, irmão. E eu te digo uma coisa, com certeza, por tudo quanto tem ocorrido na nossa vida, só Cristo pode resolver algumas situações em determinados momentos, porque naturalmente, até depois que passou, tu diz assim, como eu estou aqui ainda? Como tudo isso aconteceu? Como o Senhor é bondoso? Não, como Ele é amoroso, porque isso é amor. E essas coisas, quando acontecem, elas te dão uma liberdade de vida, elas te dão uma liberdade que tu jamais encontra, mesmo estando com o bolso forrado de dinheiro, mesmo com todos os teus planos acontecendo, tu ainda não estás livre. Não é essa liberdade que o Senhor te dá. Porque essa liberdade, ela vem quando Ele realiza as coisas por ti, por amor à sua palavra, por amor e por tudo aquilo que Ele quer com a criação dEle. E isso está prestes a acontecer, porque a cada dia se nota em todos os locais, em todos os lugares do mundo, modificações assim realmente exponenciais, seja na parte financeira, seja na parte intelectual e seja na parte espiritual. Porque está escrito que nos últimos tempos surgirão falsos profetas e inúmeras situações. E o Senhor diz, cuidado quando chega muita gente dizendo que é Jesus. Mas está escrito, irmão. E uma assertiva, podemos dizer assim, é que se tu quer saber se tu está no Espírito, testifica na palavra. Se tu está escutando um pastor, um irmão, se tu está escutando um presbítero, se tu está escutando aquele que está na tua frente levando a palavra do Senhor,
testifica se está na palavra. Porque se não estiver na palavra exatamente como está na palavra, não é do Senhor. É do engano. Porque aquele outro só veio para matar, roubar, enganar e destruir. Olha para as famílias hoje no mundo todo. No mundo todo, irmão. Então, tu vê que essa destruição que está acontecendo está escrita. Assim como o irmão falou no início aqui dessa parte do programa, em que todas as coisas que estão escritas já sucederam, estão sucedendo e, obviamente, vão suceder. Isaías, me parece que no capítulo 55, já disse, e vai vir o Filho do Homem, e nós vamos cuspir nele, pisar nele, amassar ele, matá-lo. 800 anos o cara disse isso. Está escrito aqui. 800 anos depois, aconteceu. Tu acha que depois da manhã não vai acontecer o que Cristo já determinou, o que o Senhor já determinou para ti? Vai, irmão. A única coisa que tu pode fazer, sabe o que é? Nada. Tu não pode fazer nada, irmão. Tu tem que procurar a palavra do Senhor, porque se Ele está te permitindo que tu passe alguma situação que não é bem aquela que tu gostaria que fosse, é para te antenar. Vamos dar essa palavra assim. E buscar no Senhor, não a resposta, mas buscar no Senhor a paz. Porque o Senhor, a paz que Ele te dá, excede todo o nosso entendimento. Está escrito assim. Tu não vai entender, irmão, mas tu vai ter paz. Amém. Amém? E é por aí mesmo, porque o Senhor já começa, a paz seja convosco, né? Quando Ele aparece aos discípulos, né? Então, o nosso parâmetro, né, precisa ser a paz, né? Eu também não posso pegar a palavra agora para daqui a pouco eu pego a palavra, estou me sentindo, né, me ensoberbecendo, porque a letra mata, né, mas o Espírito vivifica, né? Então, a gente precisa ficar ligado nisso, né, como o irmão falou agora também, né, em relação à paz, né, e no que a gente está comendo, né, porque se a gente observar aqui, né, antes de passar para a irmã Patrícia ali, no 43 do Lucas 24, ele comeu na presença deles, né? Por que será que Jesus comeu na presença deles, né? Como é necessário que a gente venha a se alimentar, né, da verdade, que a gente venha a se alimentar daquilo que gera paz em nós, né? O que você está ouvindo, o que você está recebendo, né, gera paz, né, para o novo homem, né? Ou está fazendo um carinho no teu ego, na tua alma, né? A gente tem que olhar para isso também, né? Essa paz, né, que você está ouvindo, essa pregação agora tá consolando a tua alma, o velho homem, tá do jeitinho como você quer, não porque você já está salvo, né? Deus é amor, né? E agora tá tudo certo, né? Porque o resto é julgo e não precisam de nada, né? E aí, na realidade, né, o Senhor nos atenta aqui para algumas coisas na palavra que a gente deve olhar para dentro de si, né? Porque cada um de nós, né, é pecador, né? E então deixa aberto aí para a irmã. Amém. Quanto à paz, né, que para não sair assim fora do que o irmão estava compartilhando conosco, quando o Senhor diz ali, a paz seja convosco, né? O Senhor já nos diz, né, que é o que o Senhor quer para nós, né, a paz, né? Então, e também tem um versículo que diz que a paz, ela é o árbitro do nosso coração, né? Então, eu creio que como é que a gente tem essa paz, né? Estando alimentado do Senhor, como ele diz mais embaixo ali, então, que ele comeu, né, na frente dos discípulos, né? Relembrando, né? Assim como a última ceia, que ele parte o pão, né, dá vinho, né, para os discípulos, né, para que ali ele mostra, né, o quão importante é a alimentação. Outro versículo também que o Senhor diz que ele é o pão da vida, né? Então, eu creio que o se alimentar da palavra é o que vai nos trazer a paz, é o que vai nos trazer o discernimento, né, para discernir, na verdade, é que vai nos trazer a sabedoria, né, de discernir o falar, né, o falar dos irmãos, o falar dos líderes espirituais que o Senhor instituiu sobre as nossas vidas, né. Eu creio que
A gente vai só realmente estando alimentado, alicerçado, né, na rocha, alimentado, e como o Alcione compartilhou, não somente o alimentar-se, né, é o que não é simplesmente ler a palavra, né, e se tornar um fariseu, né, letra, como compartilhou o irmão Kleider, né, mas sim o alimentar-se, né, quando a gente se alimenta, a gente ingere o alimento, mastiga, engole, e aquilo ali é metabolizado dentro de nós, né? Então, eu creio que esse é o nosso... se alimentar da palavra seria se alimentar dela e praticá-la, né? Então, comer e praticá-la, né? Então, a gente precisa realmente praticar a palavra, se consagrar ao Senhor, ler a palavra, ouvir toda a coletânea apostólica, né? Que a gente sabe que é o fluir do rio, né? Ali... né? E estar sempre assim atento a todos os meios de comunicação que o Senhor nesses últimos anos levantou na casa de Judá, né? Que são as rádios, né? A rádio do Reino, a rádio Menorá, a TV Web Menorá, o site Pão de Judá, né? Eu creio assim que como o Senhor tem sido amoroso para conosco, né? Eu glorifico sempre o nome do Senhor e creio que os irmãos deveriam fazer o mesmo, porque eu acho assim que o que nós temos assim, a alimentação que o Senhor, os apoios assim através do ministério da palavra que o Senhor nos traz é riquíssimo nessa casa, né? Nós somos bem-aventurados realmente, né? Eu creio que a gente deve ter assim um coração grato perante o Senhor continuamente, né? Dar graças a Ele diariamente pelos meios de comunicação que Ele levantou na casa dele, né? Porque através desses meios de comunicação nós somos fortalecidos no Senhor, né? E na força do seu poder, né? Então a gente sabe assim que o quão importante essa alimentação, e realmente a gente precisa remir o tempo, né? Como o Alcione compartilhou, a volta do Senhor é iminente, né? Eu creio que aqueles que realmente permanecem no Senhor, né? Estão conectados à videira excelente, que é Cristo Jesus, né? Eu tenho certeza que a gente sente isso, todos nós, né? Que o Senhor realmente está às portas, né? E que o Senhor não nos pegue como as virgens nécias, né? O Senhor me trouxe esse versículo essa madrugada, né? Das virgens nécias e das prudentes, né? Que é Mateus 25, né? Então, que realmente nós possamos estar enchendo as nossas lamparinas de azeite, né? Que é o Espírito Santo, que é a alimentação, né, com a prática da palavra, para que a gente possa realmente discernir o falar alheio, né? Então, assim, outro versículo que eu sinto do Senhor de compartilhar quando os irmãos começaram a compartilhar sobre isso é 1 João 2:27. Por favor, irmãos, vamos abrir ali esse versículo, 1 João 2:27. Esse versículo é tremendo, porque ali nos mostra assim, quão maravilhoso o Senhor, quando veio habitar dentro de nós, né, no nosso batismo, assim, que o Senhor veio, né, para dentro de nós, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor, ele, além de operar a obra dele, ele nos habilitou, nos capacitou, né, nos dando assim a revelação de muitas coisas, né? E uma das coisas que ele deixou em nós é a unção dele, né? E ali, então, diz em 1 João 2:27, eu convido os irmãos para fazer um orar-ler, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém? Então, esse versículo, eu creio que para a época que a casa de Judá vive, que a igreja do Senhor Jesus vive, e todos os membros do corpo de Cristo estão vivendo, é um versículo que realmente a gente deve meditar muito nele, orar, ler ele em oração, né? Orar muito esse versículo. Se não tiver a revelação dele, jejuar, né? A gente sabe todo o beabá, né, irmãos, de
de receber revelação de um versículo, né, é realmente se manter nele, né, para que o Senhor venha revelar isso dentro de nós, porque essa unção que ele diz aqui é a unção que nós temos dentro de nós, e ela vai nos guiar todas as coisas e vai nos dar o discernimento do que a gente está ouvindo, do que é lixo e do que é vida, do que é de Satanás, do que é de Cristo. Então, nós estando assim que permanecendo no Senhor, né, eu tenho certeza que fazendo, né, aquilo que Cristo mesmo nos ensinou, que é se alimentar dele, colocar em prática a palavra dele, não tem como a gente não discernir. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que isso fica claro, assim, né? Glória a Deus. Nosso tempo você vai, né, meus amados? Mas glória a Deus. O Senhor honrou aí mais um programa, glória a Deus, né? Mas deixa aqui ainda Lucas 24, 44, né, na sequência. A seguir, Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, né? Mais uma vez lembrando, né? E é uma sequência de lembranças, né? Nesse manual da vida aqui, que é a Bíblia, né? Importava se cumprisse, olha só, se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus veio para cumprir a lei. Amém? Amém. Nos profetas e nos salmos, né? Que se cumprisse. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa, é que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei, em nome de Jesus, né? Glórias ao Senhor, né? E como o irmão, né, nos lembrou logo no início, né? Em Efésios 1, 4, Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu. Amém? Então, quem nos escolheu, né? Foi o Senhor, né? Então, Efésios 1, 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Senhor Jesus, olha só. Mas olha a bênção que é isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Não dá para murmurar de nada, né? Senhor Jesus, me perdoa, Senhor, né? Eu também peco, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias te damos, Senhor, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, no amado, né? O Filho, né? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Senhor Jesus. Fica aí para nós meditar, né? Mais uma palavra, Efésios. Carta toda aí, né? Mas capítulo 1. Né? Glória a Deus, né? Que bênção, né? É verdade. Efésios. Vamos meditar assim do capítulo 1 ao 6, amém? Né? Que aí pega tudo. Glória a Deus, né? Que bênção, né? Glória a Deus. Foi o que o Senhor trouxe, né? A gente vem meditar. Esse aqui foi o livro que o Senhor trouxe de primícias para mim, e depois eu compartilhando com o Alcione, ele disse que o Senhor trouxe para ele também. Glória a Deus. Essa manhã, benção. E assim nós vamos, né, encerrando esse momento, né, que o Senhor proporcionou, testificando na abertura do dia, né? Oh, glória! Que bênção, né, irmão? É só bênção. Existe, quando a gente estava escutando e orando, porque quando a gente está repetindo a palavra que o irmão profere, e todos cremos que onde mais de 2 ou 3 estiverem reunidos, ali está o Senhor. Oh, glória! Então, aqui tem 3, tem 4 quem está atrás das câmeras, tem 5 quem está lá do outro lado da sala, tem a pequenininha que está no quarto e assim por diante. Então, tem mais do que 2 aqui. Então, Jesus está aqui. E se Jesus está aqui, foi Ele que indicou as palavras que nós ministramos, as palavras que saíram de nossa boca aqui. Porque tudo está escrito, irmão. Aqui só se falou de coisa que está escrita. E enquanto o irmão falava ali, eu tinha aberto a Bíblia e eu passei os olhos assim, e eu não vou deixar de falar isso para os irmãos, mesmo que o tempo está terminando. Porque foi a conversão do carcereiro. Isso está em Atos 16. Né? O Senhor me deu essa palavra ontem. Isso aqui é muito interessante, porque no 26, 16, 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Isso porque eles estavam presos, porque tinham sido açoitados, apedrejados pelo nome de Jesus. Porque eles estavam lá pregando a palavra do Senhor, foram açoitados, apedrejados, foram parar na prisão. Pois de noite, pela fé, as portas se abriram, as cadeias se soltaram. Sabe por quê, irmão? Porque eles estavam orando e louvando ao Senhor. E quando acontece contigo uma coisa ruim, o que tu faz? Tu blasfema, tu murmura, mas a última coisa que tu faz é louvar o Senhor. Tu imagina quando está passando uma necessidade, tu começar a cantar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nem um pouco de tribulação também. Mas, irmão, tu não faz isso. E eu digo por mim que eu não fazia, até que um dia eu tive que fazer por força, porque eu estava sozinho, eu não tinha onde me pegar, e eu comecei a cantar. E eu cantei, quer dizer, eu cantar já é um problema sério, né, com essa voz que eu tenho. Mas eu cantei para mim mesmo e fui cantando sozinho, que eu estava no carro. Pois quando eu retornei de onde eu estava andando, já estava tudo resolvido. Oh, glória! Irmão, essa cadeia quer abrir para ti, isso aqui você quer se soltar para ti, irmão. Mas sabe o que eles fizeram depois? Lê lá, está lá no Atos 16, irmão. Isso é tema de casa também, né, irmão? Oh, lê Atos 16. Tu acha que eles foram embora, irmão? O Senhor soltou a cadeia, soltou as amarras deles todas. E sabe o que eles fizeram? Salvaram o carcereiro. Porque se eles fossem embora e podiam ter ido, talvez não me lembro quem era o rei lá. O carcereiro ia se suicidar. Ia chegar lá, não, ele ia se suicidar, mas se não se suicidasse, o rei ia matar ele. O apóstolo Paulo que falou, né? Para tudo. Então, o que ele fez? Ficaram lá e salvaram o carcereiro. E ali diz assim, né? E ali diz assim, depois, trazendo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Oh, glória! Irmão, tu quer mais o quê? É verdade. Salva a tua casa hoje, irmão. Começa a pregar a palavra do Senhor aos 4 cantos, aos 4 ventos, porque o Senhor disse: ide pregar o evangelho por todas as nações e até os confins da terra. Parece que lá no sul nós estamos meio nos confins da terra já, né? Então dá para ir até o outro polo, do sul para o norte. Amém, irmão? Oh, glória! Glória a Deus. Então que o Senhor abençoe ricamente a você, Patrícia, né? Nossa irmã, Alcione, e que nós possamos aí desfrutar, né, desses momentos que o Senhor tem nos dado de comunhão,
né, em Cristo, né, em comunhão pela palavra, em comunhão realmente pela obra, né, que o Senhor tem nos proporcionado, nos grupos familiares, nas viagens que vocês têm feito. Eu tenho certeza que nós vamos ter aí um próximo programa aí com os irmãos, em nome de Jesus, para contar um pouco mais dos testemunhos, né, das experiências lá na Europa. Programa de testemunho. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente vocês. Em nome de Jesus, e a obra na Europa, na Itália, em todos os países lá que eu sei que o Senhor está operando e que estão nesse momento conectados, né? Tem estado conectado conosco. Em nome de Jesus, graça e paz a todos.